Hoje vamos falar de um tema muito importante: a importância das finanças em momentos de crise. A vida, né, é cheio de surpresas, cheio de imprevistos. E nesses momentos de incertezas, a nossa preparação financeira em um cenário como esse vai fazer uma grande diferença entre a tranquilidade e o desespero. Vamos conversar hoje sobre a importância de estar preparado para enfrentar qualquer tipo de emergência no futuro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo? Olha só, não podemos controlar o futuro, porém, podemos nos preparar para ele. Quando falamos de crise, a gente pode estar se referindo em diversas situações, cenários, né? Então, pode ser perca de trabalho, problema de saúde inesperada ou uma crise econômica, por exemplo, que afeta todo o país e o mundo. Agora imagine você ter que enfrentar do nada uma demissão, ou não sei, um problema de saúde inesperado, um tratamento caro, ou qualquer tipo de imprevisto dentro da sua casa. São momentos como esse que a falta de planejamento financeiro pode gerar um impacto terrível nas nossas vidas. Em um vídeo aqui anterior, eu já comentei com vocês, né? Eu não lembro qual vídeo, mas aí eu comentei em alguns dos vídeos de finanças que em algum vídeo aqui anterior que eu falava também sobre finanças, eu comentei sobre uma situação no meu trabalho, né? Um, a empresa que eu trabalho está passando por muitas mudanças. E, gente, mudança é. Ninguém faz uma mudança para ser ruim. Às vezes pode chegar a ser ruim, mas é um resultado de tentar algo novo. Mas o objetivo é que seja algo bom, né? E a empresa está fazendo muitas mudanças. Aí eu teve uma época que teve duas reuniões e meus analistas não me deixam dormir, porque eles têm medo. E eu comecei a observar que 80 ou 95%, gente, da empresa, quando tinha esses tipos de movimento, de reunião, eles ficavam com muito medo. E o medo era justamente de ter que enfrentar a perca de um trabalho, aquela coisa toda. E eu percebi que eu fazia parte dos 5% que não tinha esse medo. Inclusive, eu até tava pensando, se eles me demitirem, vai ser até. Eu comecei a olhar que tinha até possibilidades boas ali, sabe? Então, assim, quando você tem essa tranquilidade mental, eu acho que o vídeo era justamente sobre a tranquilidade, a tranquilidade, a finanças versus a tranquilidade mental, a paz mental, sabe? Justamente nesse vídeo que eu falava sobre isso. E a minha tranquilidade mental me ajudou a conseguir observar outras possibilidades, sabe? Então eu até falei, nossa, eu consegui ver, gente, coisa boa na demissão. Eu consegui ver coisa boa na demissão. E eu falei, eu tenho meus investimentos, eu tenho que pagar isso, isso, isso. E eu tenho o meu fundo de emergência. E eu falei, se isso acontecer, eu consigo ficar 1 ano pagando isso aí sem nenhuma preocupação. E se eles me demitirem, vai ter que pagar os meus direitos. Se o meu direito vai me dar outro ano para ficar pagando as coisas sem ter que me preocupar. Óbvio que eu não vou ficar sem trabalhar. Eu vou procurar outro trabalho. Aí vinha algo bom. Eu já posso trabalhar na minha área, eu quero começar a trabalhar com marketing, que não sei o quê. Então eu fiquei até empolgado. Falei, se isso acontecer, não vai ser o fim do mundo. Vai ser o início de alguma coisa legal para mim, né? E então, assim, é, é, essa o meu planejamento financeiro me proporcionou ter essa tranquilidade, sabe? Então a pergunta é, como eu posso me preparar para uma situação como essa? Como eu posso, por exemplo, num momento de medo, de incerteza como esse que todo mundo da empresa passou, eu posso ter esse tipo de pensamentos mais saudáveis? Como eu posso me preparar para momentos como esses, né? Ter um fundo de emergência é um dos principais pilares para ter uma vida financeira saudável. Esse é um fundo indispensável que você pode construir justamente para você cobrir gastos e situações inesperadas, né? A recomendação é que dentro do seu fundo de emergência tenha pelo menos ali de 3 a 6 meses do seu custo de vida. E claro, você tem que considerar também a sua situação financeira atual e também a sua situação estável no trabalho. Porque, por exemplo, se você tem algum tipo de profissão que quando você para você voltar para o mercado é um pouco mais difícil, você demora ali um pouquinho mais de 3 meses para voltar para o mercado de trabalho, então ali o ideal não seria ser de 3 a 6 meses, seria o ideal 9 meses. Então, por exemplo, caso o seu custo de vida seja R$ 3.000, o ideal é que o seu fundo de emergência conte aí com pelo menos entre 9 e 18 mil, tá? Que é de 3 a 6 meses. Outra vez volto a dizer, caso a sua profissão é uma profissão um pouco difícil, de quando você tentar voltar para o mercado de trabalho é algo meio complicado, demora aí, não sei, 3 meses, no meu caso, eu colocaria no meu fundo de emergência esses 3 meses mais para dar essa fortalecida, sabe?
A melhor maneira de enfrentar umas crises é você já estar preparado para ela antes que ela aconteça. E também durante, né, pessoal, esses tempos difíceis de crise, etc., é importante também a gente cuidar dos nossos hábitos. Então, não só estar preparado. Então, ok, aconteceu, eu estou preparado para enfrentar. Mas durante as crises, não significa que vai ser oba-oba. Também trata de cuidar, por exemplo, dos seus gastos também, né? Trata de gastar menos do que ganha, por exemplo. Então, controle seus gastos e procure investir de maneira inteligente. Isso vai te ajudar a crescer financeiramente e, inclusive, estar mais preparado para o futuro. Então, por exemplo, se você já conseguiu criar o seu fundo de emergência de 3 a 6 meses, por que deixar aquele dinheiro parado, sabe? Se aquele dinheiro pode continuar trabalhando para você. Então, aí no Brasil tem o tesouro direto, a taxa Selic. Então, coloca esse dinheiro ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e deixa ele trabalhando. E deixa ele trabalhando, deixa ele trabalhando, deixa ele trabalhando. Então, na minha experiência pessoal, a organização das minhas finanças me ajudou a enfrentar grandes dificuldades na vida sem grandes dificuldades. Eu sempre coloco uma parte, não só do que eu ganho, do que eu guardo também, eu procuro sempre investir em pequenos investimentos que eu consiga recuperar, resgatar de uma maneira muito rápida, sabe? Então, por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre as finanças no luto, né? Eu nunca imaginei, por exemplo, que naquela segunda-feira de home office, que eu ia receber uma ligação da minha irmã falando que meu pai faleceu, né? A meio-dia, daqui me avisaram que meu pai faleceu e até 8 horas da noite eu já tinha resolvido toda a parte financeira do luto, né? E a única coisa que ficou para mim poder administrar foi a perda, né? E inclusive a parte sentimental também foi muito amenizada, né? Pela parte financeira, porque, por exemplo, imagine se eu não tivesse dinheiro para poder tirar o meu pai. Se eu tivesse tirar o meu pai lá do corpo do meu pai, né, no hospital, ou ter que me humilhar por pessoas, ou ter que me endividar, ou inclusive, não sei, fazer o velório dele de uma maneira mais barata, que aí até comentei que, né, que tem o governo lá da caixão de papelão. Então imagine eu fazer aquele ritual com algo não tão... Algo que ia me levar a sentir remorso por toda a vida, sabe? Não ter conseguido proporcionar pro meu pai um final digno, sabe? Então, no final, eu só fiquei para administrar isso, a perda. Só. Assim como esse exemplo que eu usei pra vocês, como a perda do meu pai, eu fui num exemplo bem exagerado, né? Mas é algo que acontece e vai acontecer com todo mundo, pessoal. Mas existem vários outros tipos de cenários, assim, que você vai ter que usar o dinheiro como ferramenta para solucionar aquela situação. Depender só de uma fonte de renda, pessoal, é muito perigoso, principalmente em momentos assim como momentos de crise, né? Por isso é importante buscar outras formas, outras possibilidades de você conseguir gerar mais dinheiro. Então, por isso que eu falo, você pegar seu fundo de emergência e colocar ele, aplicar ele em pequenos investimentos que você consegue recuperar rápido, é uma maneira, né, de você conseguir ter ali, querendo ou não, rendimentos, né? Já falamos aqui nesse canal a importância de você ter uma renda ativa e uma renda passiva, né? A renda passiva é aquela renda que depende 100% do seu trabalho. Versus a renda passiva é um tipo de investimento, pode ser através de investimento, ou tipo de negócios que não necessariamente vai depender do seu tempo, né? Para gerar aquele dinheiro. O que para mim é o ideal, né? Ter um ativo e vários passivos. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, porque eu já sabia o que eu queria para minha vida, eu já sabia que eu queria ter mais liberdade, tranquilidade, enfim. Quando eu entrei na faculdade para estudar, eu entrei já com esse propósito de ter o meu ativo, ou seja, a minha renda ativa, ou seja, ter aquele trabalho que vai depender do meu tempo, acordar cedo e tal, mas que todo mundo vai ter um desse, pelo menos em algum momento da vida, né? Alguns muito tarde, outros um pouco mais cedo, vai se sentir livre de uma situação como essa. Eu tenho ali a minha intenção de até os 40 não depender da minha renda ativa, mas eu pensei, se eu tenho que ter uma renda ativa à força, então que seja uma renda ativa mais valorizada. Então eu investi esse tempo em faculdade, justamente para me conseguir ter esse ativo mais valorizado no mercado. Então, em momentos de crise, você ter vários fluxos de renda entrando na sua conta pode ajudar você, por exemplo, a enfrentar esses momentos de crise de uma maneira mais segura.
Agora vamos falar um pouco do papel do autocontrole e da mentalidade. Então, em momentos de crise, é muito fácil se desesperar. Essa forma como você lida emocionalmente com essa situação é tão importante como o seu planejamento financeiro. E manter a disciplina, né, pessoal? Num momento como esse, sim, é importante manter a calma e a disciplina, né? É controlar os seus gastos. Foi como eu falei lá em cima, lá atrás, né? Não é porque você já tem um fundo de emergência que você... Ah, eu já tenho um fundo de emergência e ok. Não, você tem um fundo de emergência maravilhoso. Maravilhoso. Mas no momento de crise é legal você começar a adquirir essas habilidades de que, ok, eu tô com dinheiro, aqui eu vou poder, de maneira financeira, eu vou conseguir cobrir, mas você tem que lembrar que você tem que repor aquele dinheiro de novo, né? E, então, naquele momento de crise, também começa a observar como que vai o seu gasto, como que tá a sua saída de dinheiro, onde é que você está colocando dinheiro que não devia, e controlar esses gastos. E focar em soluções práticas, né? E a mentalidade e a abundância, né, gente? A mentalidade faz toda a diferença. Ter uma visão de longo prazo é acreditar que qualquer planejamento e esforço é possível superar qualquer dificuldade. E pode te ajudar a manter o foco no que é mais importante para superar essa situação. Pode ser que no vídeo de hoje, para vocês que já acompanham o meu vídeo, pode ser algo que talvez não seja algo muito novo, porque eu já falei aqui alguns exemplos da minha vida pessoal, já falei da importância do fundo de emergência, mas eu quis trazer outra vez esse tema dentro de um contexto de crise mesmo, porque é algo muito comum no momento de crise. Quem nunca usou aquela frase, ai, a minha irmã fala sempre disso, ela junta dinheiro e depois fala, ai, eu tive que gastar com isso, aquilo, ou seja, aí fala aquela frase, eu dou 2 passos para frente, 5 para trás, quem nunca, né? Então eu quis trazer todo esse contexto do qual eu já tinha falado antes, mas trazer dentro desse cenário muito comum, que é momentos de crise. Então, vocês gostaram desse tipo de vídeo? Se vocês gostaram dessa temática, coloca aqui no comentário se você já conseguiu fazer o seu fundo de emergência, que para muitas pessoas chegar no fundo de emergência é muito difícil. Você já conseguiu cobrir alguns tipos de dificuldades? Como você conseguiu se virar para resolver um momento de crise se você não tinha seu fundo de emergência? E como esse exemplo que eu acabei de falar para vocês sobre a perca do meu pai, que eu fui em uma situação bem exagerada, mas é que acontece, né? E